Bom, o Brasil enfrentou dois estados de exceção recentes, né? Recentes que eu digo pela perspectiva histórica, né? Um de 64 até 85, 86, que foi a ditadura militar, e o outro de 2013, 2014 em diante, que foi a ditadura branca implementada aí nesses períodos de exceção. E tem famílias que atravessaram esse período aí, e de pai para filho, para neto, foi mantida essa garra de esclarecer o que ocorreu nesse período. E uma das famílias símbolos desse período foi do deputado Rubens Paiva, assassinado pela ditadura. E o nosso entrevistado é o neto do Rubens Paiva, o Chico Paiva. Chico, obrigado aí por sua participação aqui na nossa série. Eu queria que você falasse um pouquinho como que a ditadura e a tragédia do seu avô entrou na sua vida e na sua formação. Opa, primeiramente, boa noite aí, Luísa, todo mundo que está acompanhando. Essa conversa de ditadura, de democracia, foi uma coisa que eu nasci já ouvindo esses termos, entendeu? Conhecendo as histórias, escutando as histórias do meu avô, dos meus pais, e a questão específica do assassinato do meu avô era uma coisa já muito bem cicatrizada na família. Não tinha muito constrangimento em se falar, não era um tema tabu. Então era uma coisa um pouco assim, até normalizada, sabe? Eu comecei a ver o impacto da história do meu avô quando eu comecei a ter contato com outras pessoas de fora da família que vinham me falar: "Pô, seu avô foi um grande cara, nossa, um mártir, né, da luta da democracia e tal". Então foi quando eu comecei a me dar conta, assim, da potência da luta, da história do meu avô, para fora da família. Porque para dentro sempre foi uma coisa trabalhada no sentido de não podemos nos vitimizar como uma luta individual, né? Ou seja, o sofrimento da família Paiva, nós fomos vítimas, mas como um sofrimento coletivo, uma luta coletiva, de que, assim como teve o assassinato do meu avô, a perseguição política e tudo mais, outros tantos que não tinham um nome tão conhecido quanto ele também sofreram perseguição, também foram torturados, foram assassinados, e não só no período da ditadura, como até nos dias de hoje, né? Você vê a violência de Estado, o estrago que faz nas periferias, Brasil afora, tantos casos icônicos, o Amarildo, Marielle foi executado, ou seja, essa violência do Estado, ela ainda é perpetuada nos dias de hoje. Então, sempre foi uma coisa que a família tratava dessa forma, assim, de tratar como, olha, a gente sofreu isso, mas é uma luta coletiva e a gente tem que transformar isso numa pauta de toda a sociedade brasileira, não só da nossa família. Queria que você falasse um pouco de uma figura que se transformou no símbolo máximo da resistência, que foi a sua avó. Como que era a sua avó no dia a dia e no tratamento das lembranças? A minha avó, ela não era muito de ficar lembrando, assim, ela no dia a dia era uma avó muito amorosa, mas de um jeito muito rígido, assim, do jeito dela. Então eu lembro que a gente ia, às vezes, passava o final de semana na casa dela e ela botava a gente para ajudar nas tarefas e tal, não sei o quê. Quando eu tinha que estudar para alguma prova, ficava com recuperação, eu ia para casa dela para estudar, porque ela botava na linha, ajudava, nunca de forma, né, truculenta, mas sempre muito disciplinada, assim, ela sempre foi. E o meu tio tem um livro que ele escreveu, né, o Ainda Estou Aqui, que retrata de forma muito bonita a forma como ele sempre cresceu ouvindo que o pai era o herói, né, a referência, e ele começou a perceber que, na verdade, a mãe dele, que também tinha esse papel, né, que cuidou da família, depois com 5 filhos para criar, entrou na faculdade com 40 e poucos anos, terminou a faculdade, conseguiu, né, e paralelamente levando essa batalha da busca pela verdade sobre meu avô, e aí depois foi se envolver com o ativismo de terras indígenas e tal. Então, sempre foi uma grande batalhadora e que nunca deixou, né, ela tinha uma regra que ela dizia para a família assim: não deixem que ninguém nos fotografe chorando ou com cara triste ou nada,
porque assim, a nossa cabeça em pé é o que mostra que eles não venceram, que a gente está aqui na luta e tal. Então, a minha avó também foi essa referência, né, apesar de menos conhecida, aqui para a nossa família sempre foi muito valorizada essa perseverança dela, o ativismo dela, sempre também foi uma referência para a gente mesmo. Ô, Chico, e quando começou esse processo de revogar o estado de exceção dos últimos anos, esse clima pavoroso aí, como que isso bateu na família? Olha, eu acho que assim, foi uma questão que primeiro teve o impeachment da Dilma, o processo todo, que assim, houve a gente se mobilizou, houve uma resistência, mas o que pegou mesmo, eu acho, foi quando o Bolsonaro foi eleito. Porque, assim, ele era o cara que, né, personificava tudo aquilo que a luta da família tinha sido, né, e que a gente achou que já estava no passado, né? Um cara que abertamente vai lá no microfone do Congresso e homenageia a Ustra, né? Chama de o terror de Dilma Rousseff, ou seja, torturando ela psicologicamente mais uma vez ali para o país inteiro ver. Cuspiu no busto do seu avô? Teve esse episódio que, na inauguração do busto do meu avô lá, ele passou, acho que propositalmente, deve ter visto que estava rolando isso, foi lá, xingou, vaiou e cuspiu, assim, foi uma coisa que marcou muito, assim. E naquela época ele era um Zé Ninguém, né? Era aquele loucão do fundo do Congresso que a gente nunca imaginou que pudesse chegar onde chegou. Mas, assim, essa eleição foi, assim, uma coisa... Eu vi nos olhos, assim, dos meus pais, meus tios, gente que participou ativamente da batalha da ditadura, né? Assim, não acreditamos que vamos ter que lutar contra isso de novo, né? Voltou tudo. Tudo aquilo que a gente achou que tinha conquistado, que estava no passado, né? Que a gente já tinha superado, vamos ter que começar essa luta de novo. E aí, né, eles já começaram a falar, ó, agora é sua vez, a sua geração que tem que carregar esse bastão agora. Você participou de um episódio que foi uma reunião com a Raquel Dodge lá em Brasília, que você teve uma participação decisiva para convencer a Raquel Dodge a prosseguir aí na questão dos desaparecidos. Conta como é que foi esse episódio? Então, porque quando o Bolsonaro assumiu, ele começou o desmonte, né, das estruturas, entre muitas outras que ele desmontou, de reparação e memória e tal. E uma delas foi a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, e uma das vagas dessa comissão era de uma indicação do Ministério Público Federal. E aí ele queria substituir o procurador que estava lá por um outro, né, mais alinhado, outro cara que era abertamente a favor da ditadura, elogioso das práticas, etc. e tal. E tinha uma votação ali no ar, em que a Raquel Dodge tinha sinalizado que ia acolher a indicação do Bolsonaro, e tinha ficado adiado, né? Pediram vistas e tal. O Nicolau Dino, irmão do Fábio Dino, pediu vistas. E na segunda votação fui contatado pela nossa valente procuradora Eugênia, que me disse, Chico, você vem aqui, vou colocar você para falar, né? E botar uma pressão, mostrar para eles que, olha, temos gente olhando aqui, né? A sociedade civil vai cobrar, né? E aí fui lá, preparei todo o discurso, estava lá nervoso, né? Falar diante da Raquel Dodge, mas aí acabou que parece que a simples presença, né, de imprensa, familiares e tal, eles acabaram mudando de ideia. Ela mudou o voto dela e conseguiu formar uma maioria contra a indicação do Bolsonaro, ou seja, mantiveram o representante do MPF que já estava. Chico, e vendo agora essa nova luta, conversando com os seus pais, com os seus tios, você acha que a nova luta pela democracia, o que é preciso, quais as diferenças do que pensa a juventude hoje, qual que é a resistência, vai ser uma luta menor, maior? Qual que é o estado de ânimo frente a essa situação de uma família que passou por todos os problemas aí? Olha, eu acho que hoje tem uma base, né, de
sociedade civil, uma base popular muito mais organizada do que tinha naquela época, né? Naquela época houve pouca resistência ao golpe, e eu acho que agora a gente está mais organizado para fazer esse enfrentamento. Claro que o fato de muita gente que faz parte do grupo mais atingido por um governo Bolsonaro, né, e aí não só pelas políticas antiprogressistas, né, homofóbicas, machistas, racistas, etc. e tal, mas pelas políticas neoliberais econômicas, né, que estão solapando direitos aí a uma velocidade recorde. Foi muito triste que uma parte desse povo tenha votado nele, né? Mas eu acho que a gente vê que a popularidade dele caiu bastante, apesar de manter ali um nicho. Eu acho que a gente tem que se unir em prol de um inimigo comum, assim, prol não, né? Contra um inimigo comum. Eu sinto um pouco de falta disso e eu tento construir sempre pontes, né? A gente focar, olha, temos um neofascista no poder, né? Então, em vez de ficar brigando entre si aqui, o picuinha aqui ou ali, vamos focar no inimigo comum que nós temos. Vamos derrubar esse cara que é autoritário, antidemocrático, que está corroendo o nosso país, né? E depois a gente faz a disputa, né, de programática aqui, de um ou outro, que seja dentro da arena democrática. Mas eu estou empolgado, eu vejo que tem uma juventude muito mobilizada. Eu sinto que há um reconhecimento também das gerações mais velhas de que é preciso também passar esse bastão, né? Claro que muitos não querem largar o osso, mas assim, há uma valorização dessa renovação da luta, né? Muitos começaram, né, com 20 e poucos, 30 e poucos anos, então aí até hoje se reconhecem nessa luta. Eu acho que ela expandiu muito. Muito fruto de algumas políticas públicas implementadas, né, nos governos de esquerda que a gente teve aí, do PT, e essas coisas não tem mais volta, né? Uma vez que você começa a inserir negros, periféricos, colocar mulheres em posições de poder, etc e tal, vai fortalecendo. Então, apesar do nosso revés, eu vejo com esperança a nossa luta contra o bolsonarismo e o avanço do obscurantismo. E você acha que o sistema partidário hoje ele representa o que a juventude pensa ou tem que haver um arejamento maior? Eu acho que o sistema partidário, principalmente a partir de 2013, né, tinha aquela revolta, aquela comoção social, e o sistema partidário, ao invés de abrir e absorver essas demandas, ele se blindou, o que acabou espanando as pessoas para o lavajatismo, para o bolsonarismo, etc. e tal, né? E eu acho que alguns partidos estão se movimentando, mas ainda é muito pequeno, assim, a vontade de abrir, sabe? Você vê, mesmo pelo financiamento de campanha, que agora é todo partidário, você vê que o dinheiro vai sempre para os mesmos e tal, mas acho que tem alguns espaços, alguns partidos que estão querendo se abrir. Eu sou filiado ao PSB, é um partido que está no movimento de autorreforma, né, de trazer o partido mais à esquerda, de tentar trazer as nossas lutas, né, do passado para o século XXI, para a atualidade, e modernizar, né, a forma como a gente faz essa batalha. Mas, de uma forma geral, ainda é muito engessado. Só você vê, né, os quadros dos partidos, mesmo os de esquerda, maioria gente mais velha, homens, brancos e tal, então há pouca penetração ainda. Mas acho que há um movimento, sim, acho que essa eleição, principalmente, acho que tende, depois da porrada que foi a eleição do Bolsonaro, tende a abrir mais as portas, né, o pessoal entendendo, ó, a gente está fazendo errado, né? Se deu no Bolsonaro, a gente tem que rever a forma como as coisas estão sendo estruturadas aqui. Enfim, estou fazendo a minha parte, torço para que haja cada vez mais abertura para a renovação dos quadros. Chico, as redes sociais passaram a ter um papel central na política, a ponto de eleger uma bancada enorme aí. E essa bancada é fundamentalmente de direita. E o que aconteceu? No começo, quando começaram as primeiras redes sociais, a gente via muito ativismo de jovens na esquerda. O próprio movimento Passe Livre foi um pouco disso, né, de usar as redes sociais para poder articular movimentos. Ocupe as escolas aqui de São Paulo, um caso típico.
Por que, num certo momento, se perdeu o pé? Ficou só a direita nesse jogo das redes sociais? Eu acho que a direita sacou mais cedo, até porque, assim, principalmente o movimento do Bolsonaro mesmo, né, que não tinha espaço nas mídias tradicionais, sacou mais rápido que a forma de chegar nessa galera era pelas redes sociais. E tem gente que você não atinge mesmo pelos meios tradicionais, né? Você vê, a gente teve os exemplos daqueles escândalos da Cambridge Analytics no Brexit, na eleição do Trump, que era uma questão de conseguir direcionar a mensagem para aquele cara que não era atingido pelo Jornal Nacional, né? Trazendo para o nosso exemplo aqui, pelo horário eleitoral e tal. Como era uma coisa muito nova, também acabou sendo muito... não teve muito controle. Então foi fake news para todo lado, e principalmente no Brasil, né, que a população mais pobre tem menos acesso à internet de qualidade, internet rápida, fica muito mais restrita ao WhatsApp, então não tem controle. O WhatsApp é ao contrário do Facebook, do Twitter, que você consegue ver qual publicação está sendo replicada e tem não sei quantos milhões de compartilhamentos. O WhatsApp é uma caixa preta. Então, eu acho que foi um submundo que estava rolando que a gente não estava conseguindo enxergar. Até recentemente escrevi um artigo sobre o Felipe Neto, né, que está sendo atacado por parte da esquerda também, que acham que a gente não tem que dar moral para o youtuber. E eu acho que o Felipe Neto e outros como ele são a nova realidade. Se não for ele, vai ser outro veículo que vai fazer essa mensagem chegar. Se ele é um cara que está denunciando, né, o bolsonarismo, está denunciando a homofobia, está batendo de frente, está se expondo, por que não enxergá-lo como aliado, né? Volto àquele ponto que eu disse, a gente precisa saber comprar as brigas. Então, nossa briga agora é contra o Bolsonaro e contra o autoritarismo. Se ele, de repente, né, não é totalmente de esquerda, se tem algumas ideias que não são totalmente aliados conosco, aí a gente vê em outro momento. Agora ele está batendo no Bolsonaro e é um cara que faz a mensagem chegar. E, assim, pessoalmente não tenho visto ele defender nenhuma ideia absurda, assim, tem sido bem coerente no discurso dele, e a gente tem que usar como um aliado, ou pelo menos aprender com ele, né? A forma como ele faz, a forma como ele se comunica. A gente negar a importância desses novos comunicadores, essas novas formas de comunicação, é negar a nova realidade, o futuro, né? E está fadado a falar ali na bolha entre os nossos, e não estamos conseguindo fazer a mensagem chegar, né? Foi isso que o Bolsonaro nos ensinou em 2018, e que eu acho que a gente tem que aprender a olhar e falar, olha, esse cara aqui tem um jeito de comunicar, tem as ferramentas, que chega nas pessoas. Como é que a gente usa isso, né? Como é que a gente aprende com ele e replica isso nas nossas redes? Chico, a gente viu do lado do centro, da esquerda, jovens candidatos surgindo aí em diversas, a Tabata, a Karina, lideranças que surgiram do movimento estudantil, um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda. Você acredita que essas jovens lideranças são mais tolerantes aí para evitar essa polarização maluca que tomou conta da política, não? Se elas são mais tolerantes? Não entendi. Mais intolerantes, praticam a tolerância. Ah, sim. Não, eu acho que assim, a mesma Tabata, que teve aquele voto da reforma da Previdência que foi muito criticado, né, e assim, eu concordo com as críticas, ela é uma pessoa que vai ser nossa aliada na maioria das pautas contra o bolsonarismo, né? Então, acho que existe essa pressa em jogar a pessoa numa caixinha de um lado ou de outro, sabe? E eu tenho uma frase que eu digo que é assim, do bolsonarismo para cá, gente, vamos conversar, entendeu? Pode ser que em pautas econômicas a Tabata e outras lideranças jovens não estejam tão aliadas com o campo da esquerda progressista, mas em muitos vão estar também. Então, se a gente xingar e afastar e tal, estamos jogando essa galera no colo da direita, entendeu? Então, eu acho que essas lideranças jovens, algumas, né? Porque também tem o povo do MBL e não sei o quê, que não é exatamente muito tolerante. Apesar de estarem mais, né, dentro da arena democrática do que o bolsonarismo. Inclusive, eles até acho que hoje em dia brigam nas redes aí, não são mais alinhados. Mas eu enxergo que tem uma nova geração que já cresceu nessa polarização, que enxerga além, mas ainda a força das redes e da própria mídia, né, é sempre de colocar de um lado ou de outro, né?
E a política ela é feita de construir pontes, de criar consenso, né, de diálogo. Então, se você tenta, não, essa pessoa ela tem tal posição, então ela nunca vai estar do meu lado. Eu acho isso não é fazer política. Chico, uma última questão. O Bolsonaro tem todas as taras políticas e morais do mundo, mas quando chega em relação ao seu pai, é uma questão pessoal. Parece que ele era da mesma cidade do seu avô. O que havia lá atrás, aí, no Bolsonaro, moleque ou jovem lá, e o seu pai, filho de um fazendeiro bem-sucedido, que levou a esse clima de ódio dele? Consegue ser mais ódio ainda do que o ódio que ele exala. Pois o meu bisavô, Jaime, foi prefeito de Eldorado Paulista, que foi onde o Bolsonaro cresceu, e o meu avô, assim, frequentava lá. Então, acho que talvez tenha tido essa questão, né, do empresário bem-sucedido, que era o prefeito, né, e ele, um menino de origem mais humilde, que via aquilo, e aí foi transformado na questão do combate à ditadura, em que ele se viu apoiando os militares, ou vendo com bons olhos os militares, e o meu avô era bom, famosamente contra, né? Então ele acho que foi misturando as coisas, mas realmente uma tara, como você disse, que é inexplicável. Assim. Aí depois, no livro de memórias que o Flávio escreveu sobre o Jair, se não me engano foi o Flávio, ele conta que o meu avô ajudou o Marighella a se esconder, ou seja, tudo mentira, um bando de coisa inventada, que assim, as projeções da família, né? No fim, é tudo um bando de inseguro que projetam todas as seguranças deles nos outros. Enfim, e essa da minha família é mais uma que foi transformada ali provavelmente por aquela relação crescendo, né? Que o ódio foi sendo trabalhado dentro dele ali. Mas tem razão no ponto. Por trás de todo violento, você tem um inseguro ou um covarde. Isso aí Totalmente. Essa obsessão deles e do Olavo de Carvalho com sexo, o tempo todo falando de sexo, de comentários de conotação sexual, querendo policiar, né, com a homofobia deles, a vida sexual alheia, isso aí é fruto de alguma insegurança que eles têm lá, alguma coisa mal trabalhada, né, que como dizem, uma boa terapia poderia ajudar a resolver. Mas assim, você enxerga que tudo isso, ou seja, e o próprio Bolsonaro, esse autoritarismo dele, eu enxergo muito, né, como uma insegurança sobre a autoridade que ele mesmo tem. Você vê que ele está o tempo todo falando, eu sou o presidente, eu que mando, eu que não sei o que, eu não sou banana, ou seja, um presidente que tem uma liderança, que tem a sua autoridade reconhecida, ele não precisa disso. Não. Então, o cara que fica querendo se reafirmar o tempo todo, no fundo, é uma insegurança. Tem vários complexos de inferioridade que afetam a pessoa, mas tem um que é definitivo, que pega todas as classes sociais, que é o complexo de inferioridade intelectual. Isso aí não tem o que resolver. Nenhuma eleição resolve. Também, né? Chico, obrigado, então, por seu depoimento aqui. Um abraço aí para você, para sua mãe. Valeu, Luiz. Um abração.